Salve, amigos! Estamos chegando à Rede Brasil para apresentar mais um De Papo Pro Ar. Esse programa que tem, que me dá a satisfação, né, de receber aqui pessoas que eu conheço e que eu não vejo há muito tempo e que trazem recordações maravilhosas para todos nós. E temos também a satisfação de conhecer novas pessoas. Essa pessoa, esse convidado que está aqui hoje, é uma pessoa que eu não conheço, né? Estou conhecendo agora, fui apresentado há alguns segundos, mas ele tem uma profissão desafiadora. Para nós e para ele, né? Para nós, eu digo eu, vocês e ele. Ele é psicanalista. Ele é especializado, ou ele se especializou em descobrir quando uma pessoa está faltando com a verdade, ou seja, está mentindo mesmo, né? Quando ela está distorcendo os fatos, e também ele faz uma leitura sem que a pessoa precise falar. Ele descobre o que a pessoa quer dizer quando ela não fala, mas ela gesticula. Aliás, eu devo ser uma enciclopédia, né? Com o sobrenome de Pitinini, fazendo tudo que eu faço com as mãos. Né? Se eu me perdesse no Oceano Pacífico, bem no meio, em um continente eu chegava em 4 horas, vamos dizer, no máximo. Né? Parlando, eu ia chegar fácil num continente qualquer. Bom, mas sem maiores delongas, quero anunciar para vocês, Ricardo Ventura, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, Décio, é uma honra estar com você. Como eu te disse, sou seu fã. Opa! Te assisto desde pequenininho. Quando o pessoal fala isso, você fala, pô, então... Não, mas isso é fácil, velho. É fácil, né? Seu pai, acho que já me assistia desde pequenininho, ele. Não, ele não. Mas eu te assisto desde pequenininho e o Décio faz parte da história da televisão. Opa, só uma espécie de Pedro Álvares Cabral, alguma coisa assim. Ai, meu Deus. Mas então, o Ricardo, como é que veio essa coisa de você optar primeiro pela psicanálise, né? A psicanálise e depois por essas especializações que eu acabei de citar aqui. Legal. Olha que interessante. Contar bem rápido para você, porque eu percebi que a história... ela vem na minha juventude, quando o meu pai devia de um agiota para outro. Meu pai era quebrado. Sim. Já passei por essa. Ele pegava dinheiro no agiota, para outro agiota. Sim. E quando você está devendo, eu lembro de meu pai, vender tudo que tinha em casa para pagar. Então, faltava muitas vezes até alimento, até uma proteína ali, mesmo ele tendo loja. Então, quem olhava de fora falava, nossa, ele tem uma loja, mas a gente totalmente quebrado. E por conta disso, eu criei uma relação que não é de toda em verdade, que tipo, o dinheiro te dá respeito. Essa que é a verdade. Entendi. A gente era muito desrespeitado, humilhado e tudo mais. E eu queria encontrar a fórmula de ficar rico. Eu falei, não, eu tenho que encontrar a fórmula de ficar rico. E aí comecei a ler muitos livros, desde os anos 80, aqui o Morita, ali a Coca, Ricardo Sembler, Sim. A história da Chrysler, a história da Coca-Cola. E eu falei assim, cara, deve ter brasileiros aqui, o Barão de Mauá, Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand. Né, o cara que trouxe a televisão para o Brasil. E quando eu assumo a loja quebrada, falida, 800 títulos protestados, a única coisa que eu podia era entender o ser humano. Eu não tinha dinheiro, não tinha estoque, nome sujo. E aí eu comecei a perceber que tinham padrões de excelência. Então as pessoas, mesmo com aquela mesma loja, eu tinha funcionários, imagina, eu com 20 anos eu tinha muitas vezes funcionários que tinham de experiência de comunicação, porque vem da comunicação, da minha idade, experiência de trabalho com a minha idade. Claro. Então eu tive uma imersão ali fantástica. E eu comecei a perceber que a mente humana, ela era muito mais especial do que qualquer habilidade mecânica de você fazer alguma coisa. Que pudesse desenvolver. Exatamente. E aí eu comecei a buscar a psicanálise, a programação neurolinguística, a própria hipnose.
E dentro da programação neurolinguística tem uma partezinha, porque quando você está fazendo uma terapia na pessoa, você tem que perceber se a pessoa está entrando ou não na terapia, se ela está aceitando ou não. Claro. E é uma partezinha da programação neurolinguística que chama MCRIs, ou seja, movimentos corporais com referencial interno. Então, é muito simples. Então, a pessoa está lá em transe, e aí ela se contrai, você fala, opa, aqui talvez seja um momento traumático. Claro. Um outro momento, ela está mais relaxada, ela abre. Aí você fala, aqui ela está numa situação mais tranquila. Sim. E aí eu percebi que existia todo esse novo cenário da linguagem silenciosa, que você vai muito mais profundamente em vocalização, expressões faciais, narrativa, o jeito que você conta uma história, se você está trazendo assuntos satélites ou não, trajetória ocular, a gente consegue ver se a pessoa está lembrando de alguma coisa, se ela está numa sinestesia, se ela está num diálogo interno, se ela está criando. A unidade corporal, como você falou, de mexer as mãos ou não mexer. Por exemplo, como você é uma pessoa pública, eu sei que a sua linha base é justamente essa, de caras e bocas e mexe e tal. Como é que eu ficaria incomodado? Eu sempre fui meio escandaloso mesmo. Exato, você se expressa com uma maneira muito mais contundente. Sabe como é que eu ficaria preocupado? Se você viesse falar para mim com as mãos, de repente, sentado em cima das mãos, com as mãos paradinhas. Que baita ideia, meu! Eu ficaria preocupado se você não olhasse, falasse mais de você cabeça ficaria baixa. Constrangido. Não, eu ia falar, opa, ele está escondendo alguma coisa. Cara, eu não sei quem é o convidado de amanhã, mas eu vou ser uma esfinge nesse palco aqui amanhã. Você é casado, não é isso? Sou. Então, como é que chama a sua esposa? É Dora. A Dora. Se eu fosse a Dora, eu ficaria preocupado se você chegasse em casa quieto. Se você chegasse conversando com ela... Não, desse susto ela não morre. Não. Eu ficaria preocupado. Então, até o pessoal de casa, quando você vai... porque muita gente, as pessoas perguntam, existe uma fisionomia da mentira? Existe um gesto da mentira? Não. O que tem é a incongruência da comunicação. Então, se a pessoa, normalmente, ela é uma pessoa que fala muito, aí ela chega, de repente, quieta. Se ela se movimenta muito, não se mexe. Se ela é uma pessoa que conta detalhes do dia a dia dela, do trabalho, aquele dia ela não conta. Você fala, opa, acendeu uma bandeira vermelha aí, que isso pode não ser verdade. Ela pode realmente estar criando uma situação, porque toda mentira deixa rastro. Não, eu entendi. E queria mostrar para vocês, o Ocimar, diretor do programa, está apitando aqui que ele tem um VT exatamente sobre isso que você está dizendo. Põe no ar. Você perguntou se eu estou arrependido? É isso. Sim, muito arrependido. Estou dilacerado. É um sentimento que eu nem sei que existia, sabe? É um buraco que fica no peito da gente. É engraçado, aqui tá bastante edição, mas o que aparece é assim, parece que ele não está acreditando muito, sabe? É tipo assim, como é que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser minha vida sem a Ana? É óbvio que qualquer pessoa teria essa dúvida, mesmo se fosse numa situação de muita briga, ou como foi de agressão, ou numa situação mais conversada, mesmo você querendo sair, mesmo se você gostasse da ideia de sair, é lógico que você vai pensar isso, mas eu não consigo vê-lo dentro da questão. Eu vejo ele meio que afastado, muito preocupado somente com ele. Eu não vejo ele preocupado com o filho, eu não vejo ele preocupado com a Ana, eu vejo ele preocupado com ele, única e exclusivamente com ele. Podemos? Uau, olha só, rapaz. Por que acontece? Nessa narrativa, aqui a gente pega muita narrativa. Se você se separa, ou melhor, a sua esposa pede a separação, ou pelo menos a separação de corpos ali, por uma suposta agressão e tudo mais, e se você não tem culpa no cartório, se você não acredita que aquela situação é daquele tamanho, você vai fazer o quê? Você vai se sentir por conta de, cara, não, veja bem, não foi isso que aconteceu. Ia falar muito mais dela, ia falar do filho, ia falar da situação. Claro. Não, isso é um imbróglio. Ele estava muito mais preocupado. Como é que vai ser agora? Eu estou sem nada, estou morando de favor e tal. Então, pela narrativa, você percebe o descolamento do foco da questão. Que houve ou não agressão. Né? Eu fui uma pessoa grossa naquela situação, uma pessoa que chegou a vias de fato. Sim. Não, mas era uma preocupação muito mais dele. Tanto é que ele busca um assunto satélite, como eu falei, lembra assunto satélite? Para quem já passou o câncer, isso é fichinha. Tipo, o que tem a ver o câncer nessa hora?
que tem a ver você puxar essa referência de que você já é uma pessoa que passou por Muitas problemas e boas, e tal, e aquilo ali é algo que ele passaria tranquilo? Então, eu acho isso super interessante. Inclusive, eu estou pensando aqui, ô Simar, o Ricardo é o nosso passaporte para a gente conseguir umas férias no manicômio mais próximo, né? É só a gente contar umas 3 ou 4 petas para ele, que ele consegue uma internação gratuita, né? Vamos torcer para que não tenha piscina, né? Sala de ginástica e tal. Mas, Ricardo, você desculpe a brincadeira toda. Claro. Eu costumo tentar levar nos assuntos mais sérios, como é esse, sem dúvida alguma, que você está nos apresentando, de uma forma um pouco mais leve e fazendo... Mas eu também, viu, fazendo Décio? graça com ele. Não, eu já anotei. Não importa o tema. Sem dúvida. Você trazendo a leveza, às vezes até um Sim, pouco de humor, sim. a pessoa entende mais Sim, fácil, fica mais palatável. Claro. É muito melhor ser alegre do que ser triste, é Vinícius de Moraes que disse. Né? Então, mas uma coisa que eu queria saber. Quando a mentira se mostra, ou quando você sente que há um cheiro de peta no ar, Tá. né, parece que as coisas não foram bem assim, ou pelo menos o comportamento está contraditório e tal. Você se agarra nisso e pula em cima da presa, ou você deixa que ela própria vá se entregando? Boa pergunta. O que acontece? Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, Ricardo, eu tenho medo de conversar com você. Eu também estou ficando com medo, pô. Não fique, Ah, Décio. você não acha fique. o quê? Não, porque a pessoa, às vezes, me encontra na rua e tal, e aí fala assim, nossa, eu tenho medo, porque você vai saber se eu estou mentindo ou não, Sim. o que eu estou pensando, porque é aquela história das emoções. As emoções vão te trazer, Sim. às vezes, uma cara de ou asco, ou de nojo, ou de repreensão, ou de dúvida, se fecha, coça. Aí, muitas vezes, a pessoa acredita, você vai apontar, dizer assim, você está mentindo? Não. Primeiro, não é uma linha direta, tipo, fez essa expressão, falou tal coisa, mudou o comportamento, é uma mentira, por exemplo, prejudicial. A pessoa, ela pode estar numa situação de vergonha, às vezes. Sei. E, às vezes, a pessoa confunde isso com mentira. Às vezes, a mentira é um pedido de ajuda. Às vezes, a sua filha está sofrendo bullying. É verdade. E aí você fala, e verdade. aí, filha, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, pai, tá tranquilo. Não, não tá. Mas o que significa isso? Esse objeto não é algo que vai te ferir. Às vezes é um problema dela, porque ela está sofrendo bullying, ou porque ela está sendo assediada, às vezes até pelo namoradinho, ou as amigas ofertando droga, Sim. e ela não quer perder aquela amizade. E em casa ela vai falar que está tudo bem, que as amigas são legais. Às vezes o vovozinho, que você às vezes botou com uma cuidadora, e a cuidadora está ríspida com ele. E aí, pai, a cuidadora é bacana? Ah, filha, é bacana, ela é legal, ela é boa e tal. Ele, às vezes, sentindo um peso, ele muitas vezes vai mentir para que você não brigue com ele. E não tenha que assumir um peso que ele não quer que caia ele não quer. sobre você. E aí, então, é importante, quando você... Todas são mentiras? São. Mas, às vezes, é uma mentira por vergonha, às vezes é uma mentira para te proteger. Então, às vezes, quando eu falo assim, mudou de padrão, toma cuidado, né? Mulherada, marido chegou em casa, toma cuidado. É para abrir os olhos? Sim. Mas, às vezes, ele está com um problema no trabalho. Não quer levar aquilo para dentro de casa. Claro. Às vezes abaixou ali a comissão dele, aquele mês ele não vai ganhar tanto quanto. Mas o que é muito difícil, né, Ricardo? Vamos falar a verdade. Quando você tem um trabalho, ou quando sua mulher que trabalha fora, os dois trabalham, etc., e chega no final do dia, vocês se reúnem, é sempre muito difícil você evitar que uma coisa contamine a outra. Perfeito. Que aquele problema, por menor que seja, que você teve no trabalho, não contamine o papo que deveria ser de tranquilidade, de vamos colocar tudo em ordem, de aqui está tudo bem, então vamos sair daqui depois para poder resolver o resto. É muito difícil, é o ideal. Sim, mas é muito difícil. Por isso que é importante a gente ficar realmente interessado, ligado nas pessoas que a gente ama, que são importantes para a gente, porque às vezes é um amigo que está numa situação, entrando às vezes numa depressão, e ele não vai relatar, mas pelo jeito dele falar, como eu disse, pela narrativa, pedindo ajuda. ele está pedindo ajuda.
Ou, de novo, você está fazendo uma compra, seja de qualquer coisa. Qualquer coisa. Às vezes de uma cebola na feira, um sapato, um terreno, um carro. Você consegue perceber se aquela pessoa, o que ela está dizendo, está congruente com a linguagem silenciosa dela. Claro, Então, claro. esse carro nunca foi batido? Imagina, nunca foi batido. Isso aqui, aí você falou, opa, se tocou, se afastou, lembrou de alguma coisa, falou, opa, aqui tem um conjuntinho que eu acho que eu vou ter que examinar melhor. Fazer uma perícia. E aí, voltando e fechando essa janela que você perguntou. Então, você vai pular em cima da pessoa? Não. A linguagem silenciosa, ela vai te encaminhar para você falar, não, aqui essa linguagem está tranquila, está normal. Opa, aqui tem uma bandeira vermelha. Vou ir atrás, vou investigar. E aí pode ser, como a gente falou, pode ser uma traição? Pode ser indícios de uma traição, de uma mentira, de uma enganação, né, de uma situação de venda, de um acordo. Olha, para você ter uma ideia, no mundo corporativo, por exemplo, se tem muitos blefes, se tem muitas mentiras, se tem muitas promessas que não vão ser cumpridas. Então, você começar a ter uma percepção melhor, onde, tudo bem, aqui está... Opa, esses pontos aqui, quando ele está falando, ele está deixando, ele está se tocando, está preocupado, se afasta, as palavras são evasivas. Muitas vezes as palavras são evasivas e elas não são determinantes. Sim. E às vezes a pessoa acredita que... Aconteceu isso agora. O Mark Zuckerberg, o Senado americano, falou, Zuckerberg, eu vi. O Instagram facilitou para o assédio ali às criancinhas. Você vai ver? Olha, eu me comprometo. Não, é sim ou não? Você vai me trazer esses números? Veja bem, opa, há um afastamento. Então, quando você se coloca, em vez de eu falar, eu vou fazer, você, vamos verificar, você faz um afastamento verbal. Afastamento verbal, normalmente, é uma bandeira vermelha para falar, opa, pode ter uma mentira aí. Não, e no caso do Zuckerberg, na hora que os caras falaram, você sabe, aquele senador que eu não lembro o nome, mas falou para ele, você sabe o quanto essas famílias passaram e não sei o que lá e tal. Você tinha que pedir em nome da sua empresa desculpas, né? Para ele, levanta e pede. Pô, assinou embaixo. Eu sou o culpado. Bom, mas isso é conclusão minha e o psicanalista é ele. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou para o comercial, mas você sabe, aqui bate lá e volta para cá, um minutinho só, tá? Aguenta porque vem mais paulada em cima de mentiroso dado pelo psicanalista Ricardo Ventura. Já, já.